Boa tarde a todos. Primeiro, queria retificar que eu não sou advogado, tá, pessoal? Mas já fui, tenho uma grande alegria de já ter sido pertencente aos quadros da OAB. Minha OAB era 11.240, mas atuei muito pouco, porque depois acabei indo para a área do concurso público. Mas gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores. Gostaria de agradecer a seccional aqui de Linhares, a OAB, através do seu presidente Rodrigo Dadalto. Gostaria de agradecer também ao Dr. Rodrigo Mazei, que é o presidente da ESA, quem muito me orgulha de ter assistido já algumas palestras dele, já estado em alguns momentos com ele também, e realmente excelente advogado. Bom, sem mais delongas, o tema que nós vamos tratar aqui nessa tarde é o papel do advogado na desjudicialização de procedimentos. E aí, em específico, nós vamos tratar sobre o uso capião ou a uso capião extrajudicial, que pode ser uma grande demanda aí para os advogados e também para a sociedade para resolução de alguns problemas, alguns conflitos. E também estendo essa fala minha, não só para os advogados, mas aquele que é um ator que trabalha na prefeitura, na regularização dos imóveis. Isso pode trazer um grande ganho aí para os municípios, regularizando os imóveis, principalmente quando estamos falando do direito fundamental à propriedade, função social da propriedade. E aí vamos trazer aí alguns direitos inerentes à propriedade. Qual é o benefício de você ter um registro imobiliário, você ter uma matrícula, você pode pegar financiamento ou não, se você só tiver a posse. Enfim, pode ser um grande caminho, uma grande inovação para os advogados a uso capião extrajudicial. Principalmente, pessoal, que a Lei 13.465 de 2017, de julho de 2017, trouxe uma alteração importantíssima nesse procedimento, flexibilizando e facilitando a sua utilização, para que seja realmente efetiva na prática. Bom, gostaria também de cumprimentar, estou vendo aqui vários alunos lá da Faceli, muito bom ter vocês aqui, alunos da Pitágoras, muito legal, e advogados, grandes amigos aqui, cumprimento na pessoa de Dr. Antônio, Nefa, estou vendo lá atrás, ótimo. Bom, sobre o uso capião extrajudicial, pessoal, importante dizer que é um novo procedimento relacionado à desjudicialização de processos. E o que é desjudicialização? Quarta-feira agora eu tive num evento, um seminário lá no Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e a ministra Nancy Andrighi estava falando que, na verdade, a desjudicialização traz a ideia de cooperadores de justiça, novos atores, novas pessoas que terão o papel de também trazer uma justiça. No âmbito das nossas academias, das nossas faculdades, estudamos muito o Código de Processo Civil e desde o início cria-se aquela cultura litigiosa, que temos que demandar, ajuizar ações, autor e réu, triangularização do processo. No entanto, pessoal, percebe-se que no dia a dia o judiciário está muito, muito sobrecarregado. E a ministra Nancy Andrighi estava falando que, na verdade, o Brasil é o país onde o magistrado tem a maior produtividade do mundo. No entanto, a conta não bate com o número de processos que chega para ele julgar. Então é inviável na prática o magistrado ter sob sua custódia, sob a sua vara, 7.000 processos para julgar. É impossível um ser humano que ele é julgar 7.000 processos com qualidade e com celeridade que o novo CPC exige. E, portanto, pessoal, por que não adotarmos novos canais de diálogo, novas arenas de debate, novas possibilidades de solução dos conflitos? Por que não adotarmos cooperadores de justiça, desjudicialização, alguns procedimentos que podemos trazer acordos, que podemos trazer uma solução mais rápida, trazermos para os cartórios extrajudiciais, trazer para um centro de resolução de conflitos através da mediação, da arbitragem e outros procedimentos. E prova disso, pessoal, nesse evento lá no STJ em Brasília, estive lá, nós estivemos comemorando
os 10 anos da Lei 11.441 de 2007. Essa lei foi um marco que trouxe a possibilidade de fazer em cartórios extrajudiciais os divórcios, inventários e separações. Então hoje, o cidadão casou de manhã, se ele não ficar satisfeito no almoço, na comemoração do casamento, ele poderá se divorciar à tarde, no cartório, e já sair divorciado naquele mesmo momento. Olha que interessante, que mudança cultural. E isso, pessoal, é dentro de uma lógica que a própria Constituição, através da emenda de 66, extirpou, tirou os prazos para o divórcio. A gente tinha antigamente, o divórcio indireto, divórcio direto, conversão da separação em divórcio, tinha que respeitar alguns prazos, e esses prazos foram retirados do sistema para justamente dar uma celeridade maior. E essa lei, pessoal, num evento lá do STJ, nós tínhamos praticamente, assim, mais ou menos uns 250 participantes, e a ministra Nancy perguntou: teve alguém, algum advogado, porque foi um evento junto com a OAB, teve algum advogado que já pleiteou a anulação de alguma escritura pública de divórcio ou de inventário? Nenhum participante se manifestou. E ela fez um estudo junto ao CNJ, que ela foi Corregedora Nacional de Justiça, e também na sua militância na magistratura, durante a sua carreira na magistratura, ela só teve um processo de anulação de escritura, tá, de divórcio. Então vocês veem a importância e a possibilidade de fazer esse procedimento. Bom, a desjudicialização, pessoal, como todos sabemos, vemos aí várias varas com abarrotadas de processos que às vezes não andam, não por culpa do juiz ou dos servidores, que trabalham bastante. Eu já fui servidor da Justiça Federal, já fui servidor do Tribunal Regional do Trabalho e sei como os servidores trabalham. Realmente a gente tem uma carga enorme de trabalho no judiciário. No entanto, pessoal, a conta não fecha em termos de números. E não tem como a gente trabalhar somente com uma via. Temos que ter novas vias de debate, novas vias de solução dos conflitos. E aí, portanto, a desjudicialização foi capitaneada aí pelo ministro Luiz Fux no novo CPC, na exposição de motivos, que ele diz o seguinte, que o novo CPC tem um potencial de gerar processo mais célere, mais justo, porque mais rente às necessidades sociais e muito menos complexo. E dentro dessa lógica, vários procedimentos aí que podem ser resolvidos fora da esfera judicial. Bom, congestionamento do judiciário, isso são números do próprio Conselho Nacional de Justiça, está até 70% congestionado, tá? Então, apesar da Justiça Federal também ter um movimento de informatização e realmente ter um suporte maior do que a Justiça Estadual por questões de verbas públicas, mesmo assim, o índice de congestionamento da Justiça Federal também é enorme, é enorme. E dentro desse contexto, pessoal, veio a Lei 11.441, trazendo essa nova possibilidade para os advogados. E aí muitos às vezes chegam para mim e falam assim: Rodrigo, mas como eu vou cobrar do cliente se é um procedimento mais rápido? Como eu vou valorizar os meus honorários? Como a doutora falou aqui antes de mim, pessoal, é muito mais vantajoso se você contar, se você fazer o cálculo, você, ao invés de demorar 10 anos no inventário, você fazer em 60 dias, se você dividir o que você está cobrando pelo número de meses, você vai ver que compensa, dependendo do caso, vai compensar bastante. Porque se você fica 5 anos amarrado num processo que não se resolve, que o cliente te liga todo dia, quantos aqui recebem ligações do cliente de manhã e de tarde e de noite? Você já imaginou? Pode levantar a mão? Isso é, às vezes, tormentoso, pessoal. Não pense os senhores, os alunos aqui, que só sofre a parte, não. O advogado sofre muito. E eu imagino o que é isso. De você estar sendo cobrado diariamente e não estar, às vezes, na sua mão a solução do conflito. E muito menos, às vezes, na mão do juiz, que ele também está preso a 7.000 processos, amigo. E todos eles são urgentes. E aí? Então, nós temos que pensar em outras soluções. Bom, sobre o nosso tema usucapião, pessoal, bem didaticamente aí, porque temos alunos aqui presentes, temos que falar em posse. E usucapião nada mais é do que o decurso de determinado prazo de posse que vai passar a ser propriedade, vai ser a
posse ad usucapione, com fins de usucapião. E qual a diferença na prática da posse para a propriedade? Pessoal, se você tem só a posse, você não pode dar garantia a esse imóvel, você não pode financiar a construção da sua casa, você tem muito menos segurança jurídica na compra e na venda também dessa posse. Os municípios, aqui, eu estou vendo aqui alguns servidores do município, o município perde muito em arrecadação às vezes de TBI, porque não tem um cadastro, não tem uma planta cadastral atualizada. Às vezes o cidadão pegou uma gleba rural, loteou em 20 porções de terra, mora 20 ali naquele local, não se sabe se a área é rural, se a área é urbana. Não tem TBI, porque o ITBI é o Imposto de Transmissão sobre a Propriedade, Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. O município perde a arrecadação com o ITBI. A sociedade perde, porque o fruto dessa receita arrecadada com os tributos será utilizada para políticas públicas de saúde, educação. Então, precisamos regularizar as propriedades, seja através de um processo de regularização fundiária, através do município, ou através do usucapião. E aí o grande papel do advogado nessa atualidade, de você também tentar fazer o procedimento de regularização através do usucapião, e aí a gente passa primeiro pela posse. Bom, o artigo 1196 fala que possuidor, todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. E o que é a propriedade? Direito real de usar a coisa, dispor. Além disso, o direito de perseguir a coisa onde quer que ela esteja, o direito de sequela, é a propriedade lá no artigo, está no artigo 1228, o seu conceito. E aí, pessoal, o usucapião nada mais é do que nós convertermos a posse em propriedade. Convertermos a posse em propriedade. Esse procedimento somente era possibilitado na via judicial. Você deveria ajuizar uma ação de usucapião em face do proprietário, teria que intimar os vizinhos, intimar a União, Estado, município, para se manifestar. E agora, com essa nova tendência de desjudicialização, o novo CPC, no artigo 1071, está no final do Código de Processo Civil, trouxe uma mudança, uma alteração na Lei 6.015 de 73, alterando, trazendo um novo dispositivo, que é o artigo 216-A, permitindo que o usucapião seja feito também em cartório, com alguns requisitos, alguns procedimentos um pouco mais flexíveis, tá? E veio a Lei 13.465 de julho de 2017, trazendo mais flexibilização ainda a esse procedimento, facilitando muito mais a regularização. Então você imagina, aqui em Linhares, por exemplo, nós temos vários bairros que não têm escritura, não têm propriedade. Por exemplo, Canivete, Soretama, 90% do município não tem registro, não tem escritura, não tem propriedade. Olha o papel do advogado nessa nova conjuntura de regularizar as posses através do usucapião, levando a propriedade para o cidadão. E aí, pessoal, o usucapião é um procedimento que traz várias modalidades. Tem o usucapião extraordinário, o usucapião ordinário, o usucapião especial. Tem o usucapião previsto na Constituição, o usucapião previsto no Estatuto da Cidade. Temos que voltar a estudar essas modalidades, estudar cada item, porque teremos que utilizá-los aí nos cartórios, e aí vai ser muito mais rápido. Então você vai ter que já ter toda a documentação preparada, todo o levantamento. Qual é o usucapião que cabe? 15 anos? Eu tenho que ter o tempo de posse de 15 anos, tenho que ter o tempo de posse de 10 anos, de 5 anos. É permitido, nesse caso, o usucapião? Vou trazer algumas questões para os senhores, alguns casos práticos, para a gente discutir aqui, para a gente pensar. Vou passar um pouco batido no que é o usucapião, quais são suas modalidades, porque eu tenho certeza que a maioria aqui já viu. Bom, olha alguns tipos, algumas espécies aqui de usucapião. Usucapião ordinário comum, 10 anos, artigo 1242. Usucapião especial urbano, 5 anos, artigo 1240 ali do Estatuto da Cidade e outras previsões.
vamos agora adentrar especificamente nesse procedimento, nesse novo procedimento do usucapião, que é o usucapião extrajudicial, que é aquele que pode ser feito em cartório. O advogado vai juntar toda a documentação pertinente e fazer esse procedimento via cartório. Já fizemos um estudo, o nosso sindicato de classe já fez um estudo de que, se tiver toda a documentação em mãos, esse procedimento não poderá de forma alguma demorar mais do que 60 dias. Então vejam, senhores, a rapidez desse procedimento, uma solução para o caso concreto. Então isso pode ajudar bastante na prática dos senhores. E aí os aspectos notariais, só trazendo assim um esclarecimento do que seja cartório extrajudicial, porque muitos dos senhores talvez não tenham essa prática. Nós temos o cartório judicial, que é aquele que funciona no fórum, que é a vara de família, vara civil, vara criminal, vara da fazenda pública. É aquele cartório judicial que funciona no fórum ou na Justiça Federal. TRT tem as varas do trabalho. E temos também os cartórios extrajudiciais, que são aqueles que trabalham como auxiliares da Justiça, e nós trabalhamos com cartórios de notas e cartórios de registro de imóveis. O cartório de notas, a sua função é você formalizar a vontade das partes, compra e venda, uma escritura de compra e venda. Tem um que quer vender, uma pessoa que quer comprar. O cartório de notas vai formalizar, dando fé pública a essa vontade, analisando a questão documental, qualificando as partes e dando fé pública, dizendo o seguinte: olha, essa transação ela tem presunção de verdade, essa escritura tem força probatória em juízo. Então, o cartório vai lavrar uma escritura pública de compra e venda. Um divórcio, apareceu os cônjuges, vamos lavrar uma escritura pública de divórcio. O cartório de notas vai colher a manifestação das partes. Os cônjuges querem se divorciar, nós vamos lavrar uma escritura pública de divórcio com a presença do advogado. O inventário, alguém faleceu, precisamos de transferir os bens para os herdeiros. O cartório vai lavrar uma escritura pública de inventário, dando fé pública a esse ato. E o usucapião, pessoal. O Código de Processo Civil trouxe a possibilidade desse procedimento ser feito nos cartórios de notas. Então esse é o primeiro momento, o primeiro passo, a primeira etapa que seguiremos para esse procedimento. Procurar um cartório de notas, levando a documentação pertinente para que seja lavrado um instrumento chamado ata notarial, que foi trazido aí pelo novo Código de Processo Civil. Como documentos, nós vamos ver mais adiante quais são os documentos necessários aí para uma ata notarial. A ata notarial, pessoal, foi prevista no usucapião extrajudicial no artigo 216A, e aí está o procedimento do usucapião, artigo 216A da Lei 6.015, tá? Que é a Lei de Registros Públicos, que foi alterada pelo artigo 1071 do Código de Processo Civil. Trouxe a seguinte disposição: sem prejuízo da via jurisdicional, é admitido o pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório de registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel, usucapiendo, a requerimento do interessado e representado por advogado. Então, pessoal, essa normativa trouxe a possibilidade de fazer usucapião em cartório com alguns requisitos e com algumas etapas, que são duas. A primeira, você vai procurar um cartório de notas, que ele vai lavrar um instrumento chamado ata notarial. O que é esse documento, pessoal? Ata notarial tem a previsão também no artigo 384 do CPC. O tabelião, ele vai ao local, você quer usucapião de um lote no 3 Barras, num bairro 3 Barras. O tabelião vai no local, ele vai bater fotos do imóvel, vai bater fotos do lote, ele vai conversar com os vizinhos, saberem se a pessoa que está requerendo o usucapião, quanto tempo ela já está naquele imóvel, quanto tempo de posse ela tem, conversar com os vizinhos, se conhecem aquele cidadão. Você vai bater foto e vai lançar tudo isso nesse documento cartorário chamado ata notarial, previsto lá no artigo 384 do CPC. A existência e o modo de existir de algum fato podem ser atestados ou documentados a requerimento do interessado mediante ata lavrada por tabelião. Quer ver outro exemplo de ata, pessoal? Não só a ata notarial para usucapião,
Mas ata notarial para Facebook. Olha só, você foi ofendido no Facebook. Você pode pedir ao cartório para fazer uma ata notarial daquele conteúdo, porque aquele conteúdo pode ser apagado ou pode ser alterado. E aí esse documento público chamado ata notarial vai ficar guardado eternamente. Você vai poder pedir segunda via a hora que você quiser. Vai ter fé pública e vai ser um meio de prova em juízo. Olha a importância disso aí. Segundo aspecto, pessoal. Você tem um vizinho que tem um galo que canta todo dia às 5 horas da manhã. Você precisa de ajuizar alguma medida para que esse galo cesse o seu canto. Você chama aí o cartório para ir lá fazer uma ata notarial, relatando que o galo está cantando assim, que atrapalhando, perturbando os seus vizinhos. Olha que interessante. Você pode pedir o cartório, e teve um colega que recebeu essa convocação por uma mulher que estava revoltada que o seu marido traía ela todas as quartas-feiras às 2 horas no motel. E aí chamou o tabelião para ele ficar escondido, camuflado, para ver a entrada do cidadão no motel às quartas-feiras às 2 horas. E aí foi relatado via ata notarial as traições existentes durante um mês. Ata notarial. Olha a utilização da ata notarial. Eu fui convocado aqui, pessoal, para fazer uma ata notarial no Banco do Brasil, que a situação foi o seguinte, teve a greve dos seguranças, lembram? Bancários. E aí eles estavam impedindo as pessoas, os correntistas, de sacarem dinheiro no caixa eletrônico. Então eles pediram para eu fazer uma ata notarial relatando esse fato. E aí esse fato foi levado em juízo para que a Justiça do Trabalho declarasse a ilegalidade daquela greve. Então, olha a importância de uma ata notarial, pessoal. Um instrumento, um meio de prova interessantíssimo, que pode ser usado para inúmeras hipóteses. Tá? Nós fizemos também uma outra ata notarial, que foi no direito eleitoral. Por exemplo, numa campanha, nas vésperas da eleição, os candidatos concorrentes estão fazendo propaganda indevida. Você pode chamar o cartório vai fazer uma ata notarial, isso poderá ser utilizado na justiça eleitoral também. Bem interessante esse instrumento. E por fim, pessoal, a novidade é ata notarial para uso capião. Nessa ata poderemos lançar fotos, nessa ata poderemos lançar áudio, entregar um CD para a parte e poderá ser utilizado em juízo com fé pública, com presunção de verdade. E aí esse procedimento, pessoal, da ata notarial do uso capião começa então no cartório de notas, onde o cidadão vai procurar através do seu advogado um cartório que vai fazer esse documento chamado ata notarial. Então, ata lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e de seus antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, aplicando-se o artigo 384 do CPC. Feita a ata notarial, o procedimento se encerra nesse cartório de notas. Ele vai passar a ter início no cartório de registro de imóveis, que é o cartório, pessoal, onde tem um cadastro de todos os imóveis da cidade, todas as matrículas, certidão de ônus, todos aqueles que têm propriedade terão um registro no cartório de imóveis da cidade. E aí, com essa ata notarial, você, advogado, ou a parte, juntamente com o seu advogado, vai protocolizar essa ata junto com uma planta, assinado por engenheiro ou topógrafo, com a RT assinada e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel capiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Opa! Então, espera aí, eu tenho que colher a assinatura do proprietário do imóvel anterior e dos seus vizinhos. Essa era a grande dificuldade de utilização desse procedimento. Porque, na prática, você está usucapindo um lote de terceiro, do proprietário. O proprietário vai querer assinar alguma coisa para você, numa planta. Isso inviabilizava o procedimento. Aí vinha o CPC e dizia o seguinte, falava o seguinte, olha, então, se o proprietário, ou os vizinhos, os confrontantes, não assinaram a planta, o cartório de imóveis vai notificar eles para que eles assinem. Ou se manifestem em 15 dias. E se eles não se manifestarem em 15 dias, o seu silêncio, pasmem, será tido como
discordância. Totalmente contrário ao que diz as regras jurídicas, que o direito não socorre os que dormem. E na esfera judicial, a revelia. Se você foi citado, não contestou, você pode ser declarado os efeitos da revelia, você vai ser revel. Então, aqui era o contrário. Se o cidadão, se o proprietário ou os confrontantes não se manifestassem, o silêncio era tido como discordância e o procedimento no cartório de imóveis ele era simplesmente arquivado. Arquivado, acabava o procedimento. E aí essa lei 13.465 de 2017 veio mudando tudo isso, dizendo o seguinte, olha, se o proprietário for notificado e ele não se manifestar em 15 dias, o cartório de imóveis notificou o proprietário, ele não se manifestou em 15 dias para assinar a planta, o seu silêncio será tido como concordância. Alterou totalmente. Ou seja, meu amigo, você dando entrada no cartório de imóveis com a ata notarial e uma planta sem qualquer assinatura, essa planta aqui, ó, sem qualquer assinatura, o cartório de imóveis vai mandar notificar, e se a pessoa não se manifestar em 15 dias, o seu silêncio vai ser tido como concordância, o procedimento vai continuar, vai ser registrado uso capião e encerrou o procedimento. Se esse proprietário se sentir lesado, ele vai ter que buscar as vias judiciais e não sabemos quais serão as respostas do judiciário nesses casos, tá? Então, olha como é que mudou muito o procedimento. Além disso, pessoal, no registro de imóveis, além de dar entrada com ata notarial, a planta, certidões negativas dos distribuidores da comarca, que não há nenhuma ação em trâmite, justo título ou quaisquer outros documentos, conta de água, luz, telefone, que comprova essa posse, você vai também dar entrada no cartório de imóveis. Quais são os documentos necessários para essa ata notarial? Primeiro, documentação pessoal das partes, identidade, CPF, certidão de casamento do solicitante, se tiver do proprietário também, uma certidão de casamento, carnê de IPTU para comprovar quanto tempo que o posseiro paga IPTU. Vocês sabem que o fato gerador do IPTU não é só ser proprietário. O cidadão que tem só a posse do imóvel, ele também pode ser cadastrado e pagar IPTU. Isso comprova a posse. Ou ITR, no caso de imóvel rural. TR, no caso de imóvel rural. A planta do imóvel, para você dizer quais são as medidas do terreno. Escritura do imóvel do proprietário anterior. Cópia da carteira do OAB do advogado para assinar a ata notarial de uso capião. Temas controvertidos, pessoal. Algumas questões ainda não temos respostas, por ser um tema muito novo. Mas, em primeiro lugar, quais são os requisitos essenciais para o uso capião extrajudicial ser efetivo na prática? Primeiro, boa vontade dos advogados utilizarem esse procedimento, que pode ser muito útil e trazer ganhos muito maiores do que um ajuizamento de ação. Segundo, boa vontade também do cartório de imóveis, de às vezes flexibilizar algumas questões que ainda estão sem resposta. Então, por exemplo, cabe o uso capião de uma área, na esfera extrajudicial, de uma área menor do que a fração mínima. Por exemplo, plano diretor municipal de Linhares traz que o menor lote tem que ter 360 metros. Pode usucapi 20 metros na via extrajudicial? Na via judicial, sim. Mas e na extra? Pode. Porque os cartórios eles estão vinculados ao cumprimento da lei, eles não podem ficar interpretando muito a lei, como o judiciário interpreta e às vezes até julga com equidade, com bom senso, analogia, costumes, princípios. Então, pode ou não. Outra coisa, o proprietário anterior deverá assinar a planta. Antes era obrigatório que o proprietário anterior assinasse, tá? Agora, com a lei 13.465, vimos aí que ele sendo notificado e não comparecendo, vai passar por cima da vontade dele. O seu silêncio vai ser como concordância. Outro ponto, tabelião deverá informar e esclarecer as partes que o uso capião extrajudicial deverá cumprir outros requisitos para o registro imobiliário? Sim. Por quê? Quando você faz a ata notarial, pessoal, o tabelião simplesmente ele vai lá, bate as fotos, atesta o tempo de posse e pronto. No entanto, outros requisitos são necessários.
a notificação do proprietário para assinar a planta. Então, o cartório de imóveis, nessa segunda etapa, que vai fazer esse procedimento. Então, tem outros requisitos a serem cumpridos após a ata notarial. Na ata notarial, é necessário especificar qual tipo de usucapião, se é usucapião ordinário, extraordinário. É recomendável, muitos já estão falando isso, que você já mencione se é usucapião especial, se é usucapião extraordinário, que vai facilitar o enquadramento legal pelo cartório de imóveis. Porque ele já vai visualizar, é usucapião extraordinário, então cumpriu o prazo de 15 anos, ou é usucapião especial, cumpriu o prazo legal. Então é interessante que você mencione sim qual é a modalidade de usucapião. Como se aplica o princípio da territorialidade? Os cartórios de notas, pessoal, por exemplo, o cidadão está como titular no cartório de Linhares. Ele pode fazer uma ata notarial em Soretama? Não. Tá? Ata notarial ele não poderia fazer em Soretama, teria que procurar um cartório lá em Soretama. Ok? Então é o princípio da territorialidade para as atas notariais. Tá? Principalmente para o usucapião que precisa de diligência. Agora, por exemplo, o cara mora em Soretama, tem um Facebook, quer fazer a ata notarial do Facebook dele em Linhares. Aí pode, porque o cartório vai acessar o Facebook aqui em Linhares, diferente, tá? Outro questionamento. Ata notarial do usucapião pode inserir fotos? O próprio CPC já permite isso. Tinha uma discussão antes do CPC se podia ou não, tá? Hoje pode, sem problema, inserir fotos. Pode colocar até sons, gravação de sons, entregar um CD para a parte. É possível utilizar o usucapião quando for o caso de inventário? Tem uma discussão muito grande, olha só. Imagina o proprietário morreu, olha só, o proprietário morreu, e os seus filhos pensam o seguinte, olha, em vez de fazer o inventário, que eu tenho que recolher imposto, 4% para o Estado, eu vou fazer o usucapião. Pode. A maioria está dizendo o seguinte, não pode utilizar o usucapião como instrumento de sonegação fiscal. Se for caso de inventário, não pode utilizar a via do usucapião. O usucapião seria a última via, tá, que pode ser utilizada. No entanto, tem muitas pessoas também entendendo o seguinte, que como o usucapião é aquisição originária da propriedade, ela rompe qualquer tipo de situação, inclusive tributária. Então, tem tido os dois entendimentos, ainda não temos as respostas nesse caso. Tá? Eu acho bem coerente que, se é caso de inventário, se tem que recolher o imposto, que seja feito o inventário e não o usucapião. Ao meu modo de ver, humildemente, é a minha primeira resposta que eu daria. Outra coisa, é possível fazer usucapião em uma porção de terras abaixo do parcelamento do solo urbano ou rural? Por exemplo, para aqueles que não conhecem, o imóvel rural, aqui em Linhares, ele deve ter no mínimo 20 mil metros. Então, posso fazer usucapião de 1.000 metros? Numa área rural. Então, tem tido muito essa discussão também. Tá? Senão, a gente pode fazer muita coxa de retalho aí nas cidades, e aí sair usucapião na via judicial, pode. Mas na via extrajudicial, tenho minhas dúvidas. Ainda são perguntas que ainda não temos as respostas. Pode fazer usucapião de terras que não tenham registro imobiliário? Ainda é possível usucapião de terras devolutas? Por exemplo, um imóvel que não tem nenhum registro no cartório de imóveis, não tem propriedade ainda. Pode fazer usucapião? A maioria está entendendo que sim. Você vai pegar uma certidão negativa no cartório de imóveis. Tá? A maioria está dizendo que sim, mas eu tenho entendimento contrário. Tá? Porque eu entendo que já deve ter registro para que faça o procedimento extrajudicial do usucapião. Mas tem pessoas já entendendo que pode, desde que você pegue uma certidão negativa, que não há nenhum registro daquele imóvel, você poderia fazer um usucapião extrajudicial com base nessa certidão. Terras devolutas. É aquelas terras que tem pessoas que falam que é terra de ninguém, em que não há um registro em nome, por exemplo, aqui no Estado. Nós temos o regime das terras devolutas, em que nós temos um regramento legal específico da legitimação de terras, onde as terras devolutas você pode pedir a legitimação no IDAF, que aí vai dar um título de legitimação para aquele cidadão. E aquelas terras que já forem do Estado, vocês sabem que não cabe o usucapião de bem público. Então aí teria que haver venda e não usucapião. Tá? Então não caberia usucapião de bens públicos. Em caso de falecimento, como colher do titular registral confrontantes
Como colher a concordância? Em caso de falecimento comprovado com certidão, o inventariante é legitimado a assinar. Por exemplo, você vai usucapi uma área que o proprietário já faleceu. Os herdeiros podem assinar. Os herdeiros, através do seu inventariante, podem assinar essa planta. Ou quem que será o notificado? O inventariante ou todos os herdeiros? Tem um provimento no Acre que diz que o inventariante tem poder, sim, de assinar pelo proprietário falecido, mas isso ainda não está regulamentado a nível nacional. Tá? O CNJ, até o final do ano, prometeu, nosso Corregedor-Geral de Justiça, João Otávio Noronha, ministro do STJ, prometeu um provimento nacional trazendo vários regramentos sobre os capião extrajudicial. Pode ser utilizado os capião extrajudicial para regularização de loteamentos clandestinos? O que é isso? O loteamento não foi aprovado. Clandestino, não está respeitando as leis ambientais, eu posso sair fazendo os capião daquela área? Tenho minhas dúvidas também. Tá? Tem município entendendo que não, tem que passar pelo processo de regularização fundiária, que é um processo onde o município vai exigir do loteador que ele faça vias adequadas, que ele faça água, esgoto, porque não adianta só fazer os capião e não resolver o problema de todo o loteamento que está todo irregular. Então, isso teria que passar por um processo junto ao município e não uso capião. Tá? Lógico que na via judicial, sabe, essa ata, junto com uma planta, assinado por engenheiro ou topógrafo, com a RT assinada e pelos titulares de direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes. Opa! Então, espera aí, eu tenho que colher a assinatura do proprietário do imóvel anterior e dos seus vizinhos. Essa era a grande dificuldade de utilização desse procedimento. Porque, na prática, você está usucapindo um lote de terceiro, do proprietário. O proprietário vai querer assinar alguma coisa para você, numa planta? Isso inviabilizava o procedimento. Aí vinha o CPC e dizia o seguinte, falava o seguinte, olha, então, se o proprietário, ou os vizinhos, os confrontantes, não assinaram a planta, o cartório de imóveis vai notificar eles para que eles assinem. Ou se manifestem em 15 dias. E se eles não se manifestarem em 15 dias, o seu silêncio, pasmem, será tido como discordância. Totalmente contrário ao que diz as regras jurídicas, que o direito não socorre os que dormem. E na esfera judicial, a revelia. Se você foi citado, não contestou, você pode ser declarado os efeitos da revelia, você vai ser revel. Então, aqui era o contrário. Se o cidadão, se o proprietário ou os confrontantes não se manifestassem, o silêncio era tido como discordância e o procedimento no cartório de imóveis ele era simplesmente arquivado. Arquivado, acabava o procedimento. E aí essa lei 13.465 de 2017 veio mudando tudo isso, dizendo o seguinte, olha, se o proprietário for notificado e ele não se manifestar em 15 dias, o cartório de imóveis notificou o proprietário, ele não se manifestou em 15 dias para assinar a planta, o seu silêncio será tido como concordância. Alterou totalmente. Ou seja, meu amigo, você dando entrada no cartório de imóveis com a ata notarial e uma planta sem qualquer assinatura, essa planta aqui, ó, sem qualquer assinatura, o cartório de imóveis vai mandar notificar, e se a pessoa não se manifestar em 15 dias, o seu silêncio vai ser tido como concordância, o procedimento vai continuar, vai ser registrado o usucapião e encerrou o procedimento. Se esse proprietário se sentir lesado, ele vai ter que buscar as vias judiciais e não sabemos quais serão as respostas do judiciário nesses casos. Tá? Então, olha como é que mudou muito o procedimento. Além disso, pessoal, no registro de imóveis, você, além de dar entrada com ata notarial, a planta, certidões negativas dos distribuidores da comarca, que não há nenhuma ação em trâmite, justo título ou quaisquer outros documentos, conta de água, luz, telefone, que comprova essa posse, você vai também dar entrada no cartório de imóveis. Quais são os documentos necessários para essa ata notarial? Primeiro, documentação pessoal das partes, identidade, CPF, certidão de casamento do solicitante, se tiver do proprietário também, uma certidão de casamento, carnê de IPTU para comprovar quanto tempo que o posseiro paga IPTU. Vocês sabem que o fato gerador do IPTU não é só ser proprietário.
O cidadão que tem só a posse do imóvel, ele também pode ser cadastrado e pagar IPTU. Isso comprova a posse. Ou o ITR, no caso de imóvel rural. TR, no caso de imóvel rural. A planta do imóvel, para você dizer quais são as medidas do terreno. Escritura do imóvel do proprietário anterior. Cópia da carteira do OAB do advogado para assinar a ata notarial de uso capião. Temas controvertidos, pessoal. Algumas questões ainda não temos respostas, por ser um tema muito novo. Mas, em primeiro lugar, quais são os requisitos essenciais para o uso capião extrajudicial ser efetivo na prática? Primeiro, boa vontade dos advogados utilizarem esse procedimento, que pode ser muito útil e trazer ganhos muito maiores do que um ajuizamento de ação. Segundo, boa vontade também do cartório de imóveis, de às vezes flexibilizar algumas questões que ainda estão sem resposta. Então, por exemplo, cabe uso capião de uma área, na esfera extrajudicial, de uma área menor do que a fração mínima. Por exemplo, plano diretor municipal de Linhares traz que o menor lote tem que ter 360 metros. Pode usucapi 20 metros na via extrajudicial? Na via judicial, sim. Mas e na extra? Pode. Porque os cartórios eles estão vinculados ao cumprimento da lei, eles não podem ficar interpretando muito a lei, como o judiciário interpreta e às vezes até julga com equidade, com bom senso, analogia, costumes, princípios. Então, pode ou não. Outra coisa, o proprietário anterior deverá assinar a planta. Antes era obrigatório que o proprietário anterior assinasse, tá? Agora, com a Lei 13.465, vimos aí que ele sendo notificado e não comparecendo, vai passar por cima da vontade dele. O seu silêncio vai ser como concordância. Outro ponto, tabelião deverá informar e esclarecer as partes que o usucapião extrajudicial deverá cumprir outros requisitos para o registro imobiliário? Sim. Por quê? Quando você faz a ata notarial, pessoal,